Graça e paz, amada igreja, que bom que estamos aqui reunidos em mais uma quarta-feira doutrinária e dando aqui então prosseguimento, irmãos, na série de estudos que nós temos visto de forma expositiva sobre o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, e hoje nós estamos aqui, irmãos, em um texto que é um texto bem conhecido, mas é um texto também um pouco difícil, um pouco complicado de nós assimilarmos ele, porque é um texto bem pesado, irmãos. É o capítulo 11 de Mateus, o versículo 20 até o versículo de número 24, que tem por título Ai das cidades impenitentes, né? E aqui então a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Então, um texto bem difícil, que o Senhor então nos dê graça, que o Espírito Santo do Senhor nos direcione aqui em tudo, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor esteja nos dando clareza e entendimento da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa derramar da tua edificação sobre nós, sobre a tua igreja, e que todos nós, ao término desta palavra, possamos, de fato, Deus, sairmos mais edificados e, claro, Deus, sempre crescendo o crescimento que procede de ti. E é no nome de Jesus que nós oramos assim. Amém e amém. Ok, irmãos, a primeira coisa que nós percebemos aqui, irmãos, é que há uma mudança de tônica aqui nas palavras de Cristo, inclusive na sua missão, não é? De repente, ele dá a ideia que passa aqui de milagres para uma repreensão. Ele estava fazendo milagres em algumas cidades que ele cita aqui, né, cidades ali da Judéia e do povo de Deus, né, o povo escolhido pelo Senhor. Então ele estava ali fazendo muitos milagres, muitos sinais, e aí ele passa dos milagres para a repreensão. Então há uma mudança de tônica. Versículo 20. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres. Não alguns milagres, não poucos milagres, mas há uma ênfase aqui de muitos milagres. Então ele passa de milagres para repreensão. E aí o detalhe é pelo fato de não terem se arrependido. Então ele fez sinais e prodígios nessas cidades que ele vai citar aqui na Judéia, só que não há um arrependimento por parte daqueles que estão presentes nessa cidade. E aí então essas cidades, né, que aqui inclusive no tema, né, pelo menos no texto que eu estou usando, são chamadas de cidades impenitentes, justamente pela ausência do arrependimento, né? São cidades que não se penitenciam, não sentem ali o peso, né, a dor do seu pecado, né, que não demonstram nenhum tipo de arrependimento, parecemos até que nem sequer um tipo de remorso, muito menos arrependimento. E aí então vem o versículo 21, onde Jesus ele apresenta dois ais. Ele começa aqui duas frases, né? Com esta expressão ai, né? Então dois ais, que aqui é uma expressão própria, muito utilizada pelos profetas no Antigo Testamento. Quando os profetas do Antigo Testamento iam profetizar ali um tipo de castigo, né? Um tipo de maldição, então eles sempre começavam a frase com um ai, né? Ai de ti, ai de fulano, né? Ai desta cidade. Então é uma expressão própria dos profetas e uma expressão terrível, né? Você ver ali o seu nome atrelado a um ai na palavra de Deus é algo terrível. Então o versículo 21, né? Então aqui
acerca de duas cidades ali da Judéia, no caso Corazim e Betsaida. Então ele começa: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Certamente são as cidades que viram muitos desses milagres, mas não houve arrependimento. Aí ele então declara, né, o porquê desse ai. Por que ai, né, de Corazim, ai de Betsaida? E aqui ele declara, né, e interessante a forma como Cristo faz, porque parece-nos que ele deseja realmente chocar aquele contexto. Ele cita aqui duas cidades, né? Ele fala: porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e de cinza. Tiro e Sidom, irmão, de acordo com a palavra de Jesus, teria se arrependido se tivessem tido a mesma oportunidade que Corazim e Betsaida. E aqui o que nós só precisamos saber sobre essas duas cidades, Tiro e Sidom, era que eram cidades vizinhas ali umas das outras e bem próximo ali também a Israel, cidades muito conhecidas ali naquela época, naquele contexto, só que cidades ímpias, que não eram formadas por povo de Deus. E aí nós só precisamos, de fato, saber disso para entendimento aqui dessa comparação que Jesus faz. Jesus estava dizendo: olha, se eu tivesse feito esses milagres lá naquelas cidades ímpias, com certeza eles teriam ali se arrependido de verdade, enquanto vocês, que são povo meu, né, povo de Deus, povo escolhido, eu fiz milagres e não houve nenhum tipo de arrependimento. Por isso, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, né? A tônica aqui é que os ímpios, de acordo com Jesus, valorizariam mais do que o povo escolhido, né? Iriam valorizar muito mais os milagres que Cristo fizera do que o seu próprio povo, do que ali o povo escolhido. E o pior, então, é o decreto de Jesus, que vem aqui no versículo de número 22. Ele diz: mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês, né? E aqui é um decreto terrível, né, que Jesus acaba relatando ali para aquele povo judeu, aquele povo israelita, né? Perceba que Tiro e Sidom, ainda na palavra de Cristo, sofreriam ainda um grande castigo, porque eram cidades ímpias, elas ainda sofreriam um grande castigo. A ideia aqui é que não haveria mais nenhum castigo para Tiro e Sidom. A ideia aqui é que não haveria nenhum tipo de rigor ali contra Tiro e Sidom. Não, ele diz, né? Haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Comparativamente, Cristo estava dizendo, irmãos, que Israel, o Israel que não estava se arrependendo diante ali da atuação de Cristo, Israel sofreria um maior castigo do que essas cidades ímpias, né? Seria ali exigido um rigor maior para essas duas cidades, Corazim e Betsaida, que eram cidades do povo de Deus. Haveria um rigor maior. A régua ali, o prumo, né, lançado sobre esse povo de Deus, seria um prumo e uma régua muito mais alta, muito mais ali exigente do que era para as cidades ímpias, né? Se você vê lá em Isaías, capítulo 23, versículo 1 até o versículo 18, que é um texto muito conhecido por esses israelitas, né, que liam ali a palavra, que liam a Torá, ali tem uma sentença contra Tiro, uma dessas duas cidades que ele cita aqui. Ali em Isaías 23, de 1 a 18, uma sentença, ali um castigo contra a cidade de Tiro. Então, quando Cristo fala isso, eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Eles sabiam que Tiro padeceria muito, seria muito castigado. Então, se eles iriam sofrer mais do que Tiro e Sidom, nossa, então que sofrimento seria este? Inclusive, tudo isso lembra muito, né, o alerta de Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 12, versículo 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Jesus veio para o seu povo, veio para Israel, ali fez muitos milagres e eles não se arrependeram. Ficaram impenitentes. Eles permaneceram totalmente impenitentes, sem arrependimento algum, né? Então, muito foi dado a eles, veio o Messias para eles, vieram os milagres, veio a palavra, e eles
não se arrependeram, então muito será exigido a quem muito foi dado. E é basicamente isso que Cristo está dizendo aqui. Ai de você que não se arrependeu, que é povo meu, que recebeu e não se arrependeu, você será muito mais sofrido, né? Muito mais castigado do que o ímpio, que não recebeu. Será castigado, mas não recebeu aquilo que você está recebendo de mim. Só que o sarrafo ele ficaria um pouco mais alto. O versículo de número 23 aqui, né, diz, ele já passa aqui para outra cidade, essa também muito conhecida por nós, né? E você, Cafarnaum, né? E você, Cafarnaum. Vamos lembrar que Cafarnaum, inclusive, era uma cidade ali onde Cristo sempre estava presente, né? Uma cidade que ele conhecia muito. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Olha só o que ele diz ali acerca de Cafarnaum. Você está pensando que será elevada, né, ao céu? Alguns pensam que aqui seria uma força de expressão de Jesus, né? Então, Cafarnaum, você pensa que é alguma coisa, né? Você pensa que é elevada, você pensa que tem motivos para essa altivez toda, esse orgulho todo. Então, alguns pensam que Cristo aqui usou essa expressão, você pensa que será elevada até o céu, seria uma força de expressão da parte de Jesus. Mas, irmãos, o que pega aqui é a segunda frase, né? Porque ele pergunta, e você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? E aí ele completa, ele dá a resposta, e é uma exclamação. Ele diz, será jogada no inferno. Então é aí onde pega, né? Então que força de expressão seria essa, já que ele complementa, será jogada no inferno. Estamos falando aqui, irmãos, de Cafarnaum, uma cidade onde tinham ali o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo santo, né? Israel. E aí por quê? Jesus então garante, irmãos, e ele garante isso mais uma vez fazendo uma comparação. O que ele garante? Ele diz, ó, porque se em Sodoma, e aí eu não preciso nem comentar, todos nós sabemos quem era Sodoma, todos nós sabemos a maldade que havia naquela cidade, tanto que fora destruída com fogo ali no Antigo Testamento, por causa de sua iniquidade, né? Porque se em Sodoma se tivessem, olha o que Jesus diz, operado os milagres que foram feitos em você, ela, Sodoma, teria permanecido até o dia de hoje. Jesus, irmãos, está garantindo aqui na sua palavra que Sodoma, aquela cidade perversa, na mesma posição privilegiada de Cafarnaum, que viram ali muitos milagres de Cristo, teria agido diferente. Olha que palavra que Cristo traz. Ele garante para o povo escolhido, olha, se Sodoma, aquela cidade perversa, destruída no Antigo Testamento, tivesse tido o mesmo privilégio que vocês estão tendo hoje, certamente essa cidade ela existiria até o dia de hoje. E daí então ele repete a mesma máxima que ele aqui diz no versículo 22, basicamente ele vai dizer no versículo 24, mas eu digo a vocês que no dia do juízo, e Sodoma não teve o mesmo privilégio, Sodoma fora destruída, né? Mas ele diz, mas eu digo a vocês, né? Como quem diz, eu garanto a vocês, né? Eu estou aqui assinando embaixo, eu estou declarando aqui que no dia do juízo haverá menos rigor. Ainda haverá rigor, mas será menos rigor a terra de Sodoma do que, aí ele bota aqui, né? Um singular quanto à cidade, do que para você. Olha que coisa terrível, né? Para essas três cidades, Corazim, Betsaida e aqui Cafarnaum. Três cidades onde havia povo de Deus, a nação escolhida por Deus, separada por Deus, que receberam o Messias, foram privilegiadas, honradas, ouviram ali a mensagem do reino, viram muitos milagres, não alguns nem poucos, mas muitos milagres. Cristo declara que porque estas cidades não se arrependeram diante da ação do Cristo, do Messias, do evangelismo, da missão empregada por Cristo ali naqueles lugares, essas três cidades, no dia do juízo final, iriam padecer mais do que cidades ímpias, inclusive Sodoma, inclusive Tiro, que lá em Isaías, como eu já disse, há um texto falando só sobre a sentença contra a cidade de Tiro. O que nós concluímos aqui, irmãos? Nós concluímos que realmente,
Jesus, ele tem um problema muito sério com pessoas que são alvo de sua graça e que não honram esse privilégio. Você concorda comigo? Jesus, ele tem um problema seríssimo, ele não aceita, né, de maneira alguma, ele não passa pano, né, com pessoas ali que são alvo de sua graça, de sua misericórdia, dos seus milagres, da sua palavra, né, do seu evangelho, e não honram esse grande privilégio, essa honra, né, que é dada através dele e da missão dele aqui empregada. O que nós podemos aprender aqui, irmãos, por meio desse texto tão difícil, né, tão complicado, né? Primeiro, irmãos, a primeira lição que eu posso tirar aqui, o primeiro aprendizado que eu posso tirar aqui desse texto, é que eu devo atentar para as suas ordenanças. Então, olha só, Cristo não está para brincadeira, né? Ele é o Senhor. Eu sou o seu servo. Obviamente que nós somos amigos, obviamente que ele é o meu parceiro, né? Obviamente que ele é o meu pai, né? Obviamente que ele é o meu amor, obviamente que ele é o meu tudo, né? Ele é maravilhoso, ele é perdoador, ele é salvador. É verdade. Mas eu aprendo aqui por esse texto que eu devo atentar para as suas ordenanças. Se Cristo ordenou algo, se Ele me ordenou algo, se Ele me deixou um serviço, é melhor para mim eu obedecer, irmãos, é melhor eu obedecer. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que eu devo ser grato pelo seu agir. Então, Cristo, ele fez milagres na minha vida, ele me deu a salvação, ele morreu por mim na cruz do Calvário. Eu tenho que, dia após dia, irmãos, todos os dias, constantemente, demonstrar muita gratidão a ele, muita gratidão. Essa gratidão, inclusive, segundo ele aqui, expressada por arrependimento, por confissão de pecados, né? Então, dia a dia, eu estou ali pecando, né? É como um determinado teólogo, certa vez ele disse, mais ou menos assim, ele disse que lá no passado, quando eu nasci de novo, eu afoguei o velho homem. Só que mais tarde eu descobri que esse velho homem ele sabia nadar, né? E é isso, né? Dia a dia, irmãos, eu vou lá, mato o velho homem, eu mato a minha carne, mas amanhã esse velho homem ele tenta voltar à superfície. Então a minha vida é esta, é de gratidão a Jesus por tudo que ele fez, mas eu demonstro essa gratidão através de confissão de pecado e através de arrependimento. Eu não posso viver a minha vida de cristão diante de tudo que ele fez por mim como se tivesse de boa. Então eu peco, eu me acostumo com o pecado, dia após dia eu faço aquilo que vai de encontro àquilo que ele espera de mim, que ele não quer de mim, porque ele é santo, eu devo ser santo também, eu devo buscar santificação. Então, se eu fizer desta forma, certamente haverá muito rigor contra a minha vida. Então, eu devo ser grato pelo o seu agir. Em terceiro lugar, eu aqui aprendo que o resultado ele só se garante ao final. Eu vou explicar, irmãos. É óbvio que nós não cremos em perda de salvação. Uma vez selado pelo Espírito Santo, uma vez salvo, salvo para todo sempre. Isso é um fato, irmãos. Mas, se até o final da minha vida, mesmo que eu declare, sou salvo, mesmo que eu declare, eu sou selado com o Espírito Santo, se até o final da minha vida, da minha caminhada, eu permanecer impenitente, ou seja, sem me arrepender dos meus pecados, inclusive vivendo numa prática de pecado, repetindo os erros, os pecados, sem um arrependimento de verdade, isso significa, não é que eu perdi a salvação, significa que eu nunca a tive. E aí o meu destino certamente será o inferno. É feito aqui a cidade de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Quando ele disse para Cafarnaum, olha, você pensa que será elevado ao céu, será jogado no inferno. Por quê? Era nação separada por Deus? Era. Só que, na prática de vida deles, eles não demonstravam arrependimento. E a partir de Cristo, de acordo com Romanos, no escrito de Paulo, nós podemos compreender claramente que até Israel, nação santa, teria que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único Salvador. Senão, viverá também a perdição. Nenhum homem entrará nos céus se não se arrepender dos seus pecados e sem entregar a sua vida para Jesus. Mesmo que seja um israelita, mesmo que seja um judeu, tem que se arrepender,
tem que ter o sangue do Cordeiro. Sem o sangue do Cordeiro, não terá entrada nos céus. Então, eu aprendo aqui que o resultado só se garante ao final. Eu creio na minha salvação, eu creio, mas só no final, irmãos. Porque do que adianta começar bem e terminar mal? Se no final, no meu último suspiro ou no arrebatamento, eu me permanecer fiel, arrependido dos meus pecados, fugindo da prática do pecado, certamente eu serei elevado aos céus. Mas do contrário, se eu ficar pelo caminho, certamente eu irei para o inferno, porque eu nunca tive, então, salvação. Em quarto lugar, o quarto aprendizado aqui com esse texto é que Jesus, ele é um ser. E aqui eu quero dar ênfase à ideia de ser. Jesus é um ser. A gente não vê ele, a gente não toca nele, mas ele é um ser vivo. E como ser vivo, ele requer um relacionamento e um comprometimento. Jesus Cristo, ele não quer só se relacionar com você, ele quer que você seja comprometido com ele. Assim como ele se comprometeu na missão, ele veio e na hora certa, né, chegada a hora, na hora certa, ele foi para o Calvário, ali ele cumpriu cabalmente, ele foi comprometido com sua missão, ele almeja que nós sejamos comprometidos com ele também. Este é o relacionamento que Jesus Cristo quer com o seu povo, com os seus filhos, um relacionamento de comprometimento. Então, são essas 4 lições que eu aprendo aqui com esse texto difícil, um texto difícil, né? Eu devo atentar para as suas ordenanças, eu devo ser grato pelo seu agir, o resultado só se garante ao final, e Jesus é um ser que requer um relacionamento e um comprometimento. Para finalizarmos, irmãos, eu quero ler um texto aqui, Lucas, capítulo 12, versículo 35 até o versículo 48, que é a parábola do servo vigilante. E aqui é interessante, irmãos, algumas tônicas, né, algumas palavras que Cristo traz aqui, que é de difícil interpretação, inclusive, mas creio eu, fazendo um link direto com essa exposição de Mateus capítulo 11, como nós fizemos aqui agora, certamente nós iremos compreender melhor algumas coisas aqui desse texto, inclusive no que se refere aos servos do Senhor Jesus Cristo, né? Então, aqui Lucas 12, 35, diz assim, e eu espero que você esteja acompanhando comigo. Jesus Cristo disse: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando ele vier e bater. Bem-aventurado aqueles servos a que um senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, sabemos que aqui está falando da volta do Senhor Jesus. O Senhor voltando para encontrar-se com os seus servos. Então Pedro perguntou, no versículo 41, Senhor, esta parábola é só para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber, a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo, em dia que não espera e em hora que não sabe, irá, e é aqui onde pega, irmãos, porque é um servo, é aqui onde pega, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Qual será a condenação dos infiéis? O inferno. O inferno. Olha só, irmãos. Aí o 47. Aquele servo
que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, ele conheceu, ele viu muitos milagres, ele viu a graça do Senhor, ele foi privilegiado, ele ouviu a palavra de Deus, estava na igreja caminhando, mas não se arrependia. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será, e aqui pega de novo, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ok, irmãos? Fazendo um link direto com Mateus 11, no bloco que nós estudamos hoje, nós podemos entender que esse servo castigado junto com os infiéis são estes que não se arrependeram. Viram os muitos milagres, se autodenominavam servos, filhos de Deus, igreja, mas não havia arrependimento sincero. Não trabalhavam na obra. Ah, Jesus está voltando, ele vai demorar a voltar, não é? Então aí viviam uma vida de descanso, de repouso eterno, sem atentar para o comprometimento com o Senhor da Seara, com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é um alerta para todos nós, para a minha vida, para a sua vida. Ai de Corazim, ai de Betsaida, ai de Cafarnaum, ai de qualquer um que, tendo o privilégio de ver os muitos milagres do Senhor Jesus, de ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, este não se arrepender de verdade e não viver um relacionamento de comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Pai, nós clamamos que pelo sangue de Cristo Jesus, a tua palavra encontre guarida, principalmente na vida daqueles que precisam fazer neste momento um balanço na sua vida e talvez mesmo tendo uma longa caminhada na igreja ou em igreja, hoje precisam se entregar a sua vida para Jesus, se converterem de verdade, se arrependerem dos seus pecados, chorarem aos teus pés e passarem por uma transformação, como só o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém. Faz assim, Deus. É o teu agir, é a tua palavra, é o teu Espírito. No nome de Jesus, nós oramos assim. Amém e amém. Que o Senhor, pois, nos abençoe, irmãos, e derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Paz.